Pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente vai ter a aula da Tassiane sobre avaliação da cavidade oral e odontologia na terapia intensiva. Então, queria agradecer a Tassiane e a Ciliana aí por facilitarem essa aula. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou R1 da Odonto, do programa de urgência e trauma. E aí ficou combinado para a gente poder nortear vocês um pouquinho em relação às lesões da cavidade oral na terapia intensiva. São bastante lesões, a gente vai falar sobre o que a gente mais encontra aqui. Normalmente, quase todas as doenças sistêmicas têm acometimento de cavidade oral, mas eu vou falar que é mais comum daqui do hospital, que a gente já encontra. Para dar início, eu vou contar um pouquinho da odontologia hospitalar. Em 460 anos antes de Cristo, Hipócrates, que foi um dos pais da medicina, ele já correlacionou a saúde da cavidade oral com a saúde sistêmica do paciente. Então, os pacientes que apresentavam uma melhor condição oral também apresentavam uma melhor condição sistêmica. Em 1768, o dentista do rei George da Grã-Bretanha, ele também correlacionou a infecção dentária com a infecção da corrente sanguínea. Em 1901, foi a primeira vez que o cirurgião dentista foi incluído no hospital, foi o Hospital Geral da Filadélfia, com a equipe da bucomaxilo, e lá eles faziam cirurgias de trauma oral maior. Em 1945, foi a primeira vez que a bucomaxilo foi integrada aqui no hospital, primeira vez cirurgião dentista no hospital aqui no Brasil, aqui no HC. Em 1992, foi um dos primeiros estudos que demonstraram que o acúmulo de placa bacteriana em pacientes intubados poderiam interferir aí na pneumonia por ventilação mecânica. Daí saiu o protocolo de higiene oral. Em 2010, o cirurgião dentista foi integrado na equipe da terapia intensiva, podendo assim realizar intervenções à beira-leito, né? Em 2012, foi criado, aqui no estado de São Paulo, um projeto que é denominado Sorria Mais São Paulo, e é obrigatório hospitais estaduais ter o cirurgião dentista na terapia intensiva. Em 2015, o Conselho Federal de Odontologia criou a odontologia hospitalar. Então, assim, é bem recente. Eu vou falar um pouquinho, né, das infecções bacterianas, virais, fúngicas, um pouquinho de variações anatômicas e lesões traumáticas. As lesões fúngicas, eu vou falar do paracoco e da candidíase. A candidíase pode ser encontrada em várias formas aí. Eu peguei as que é mais comum da gente encontrar. A pseudomembranose, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto em algum paciente, né? Ela é caracterizada por placas branco-creme. Elas são removíveis à raspagem, então para a gente ter o diagnóstico se realmente é uma cândida ou se é uma placa, a gente vai pegar uma gaze e vai passar ali na região, vai ter eritematose por baixo, então é uma cândida. Se tiver normocrômica, é só uma placa. O paciente vai ter essa sensação, ele vai ter um relato de boca salgada. É comum a gente encontrar na mucosa vestibular, na língua e no palato. Pacientes que fazem tratamento de antibióticos de amplo espectro por um longo período, eles podem desenvolver, lembrando que a cândida é comum de ser encontrado, né, na microbiota oral, então vai ocorrer esse desequilíbrio aí da flora, e aí vai acontecer de manifestar pseudomembranose. E pacientes com imunossupressão. Nessa primeira foto, aqui essa paciente foi do 4CC, ela tinha uma doença autoimune, que eu não me recordo qual, e aí fazia uso, né, de corticóides, alta dose, ela estava com disfagia, o médico pediu para a gente avaliar, ela apresentava essas lesões em todo o palato, aí, região de retromolar, e a língua toda despapilada, que é bem característico da candidíase. Esse paciente foi um paciente que a gente acompanhou ele na UTI por um longo período, ele era morador de área livre, HIV positivo, e ele estava com múltiplas infecções, a gente conseguiu tratar, passou alguns dias que ele teve alta da UTI, eu fui ver ele na enfermaria, estava desse jeito e também, manifestado de novo, a língua despapilada, a gente entrou aí com antifúngico, conseguimos resolver. Candidíase eritematosa também é uma manifestação da cândida, é característico por máculas eritematosas, o paciente vai ter uma sensação de estar queimado a boca, como se tivesse ingerido algum alimento muito quente.
É encontrado em palato duro, mucosa vestibular e dorso de língua. Mesma coisa, terapia com antibiótico de amplo espectro, pacientes com xerostomia, pode ser por síndrome de Sjögren ou radiação de cabeça e pescoço, imunossupressão idiopática. Essa paciente, ela é avó da minha cunhada, da namorada do meu irmão. Ela tem 94 anos e estava com essa língua toda desapilada, estava com disfagia. E aí veio o diagnóstico de candidíase eritematosa. A glossite romboidal mediana, também da Candida albicans, em dorso de língua, né? A gente sempre vai encontrar aí na linha média, vai ter somente nessa região, o paciente não vai ter queixa nenhuma, às vezes ele nem vai saber que está com a infecção. É idiopática e também relacionada a pacientes com imunossupressão. A queilite angular, essa também é bem comum da gente encontrar aqui, são lesões vermelhas fissuradas em comissura bucal. É idiopática, é devido também à perda de dimensão vertical, muito comum a gente encontrar em pacientes que perderam os dentes, né, fazem uso de prótese, talvez a prótese não está bem adequada, e faz esse acúmulo de saliva aí na comissura oral. Fazendo esse acúmulo de saliva, vai proliferar o fungo. E pacientes com imunossupressão. Essa paciente... também é importante lembrar, de paciente entubado que está com cialorreia, é muito comum de acontecer isso também. Cialorreia vai ter esse acúmulo aí na comissura, vai causar a proliferação. Essa paciente, a gente tratou ela por um longo período também. Ela teve Steve Johnson e conseguimos aí melhorar bem a cavidade oral dela. A estomatite por prótese, ela vai estar aqui, ó, o formato da prótese certinho no palato do paciente. É um vermelho assintomático, o paciente também não vai ter queixa nenhuma, é devido ao uso constante da prótese. Então, normalmente, a gente vai pedir o paciente para remover essa prótese, já vai melhorar bem esse eritema. Tem esses aumentos aí, não sei se vocês conseguem ver. É comum também uma hiperplasia, é comum nesses casos, por prótese. E o paracoco. O paracoco, ele é mais comum aqui na América do Sul, né? Ele também tem manifestação oral. Acometimento bem maior em homens e agricultores. São lesões ulceradas semelhantes à amora. O paciente vai apresentar uma queixa álgica, importante. Esse paciente foi um caso publicado aqui do hospital, acho que 2 anos atrás, né? Esse paciente, ele veio do Paraná com hipótese diagnóstica de carcinoma espinocelular. Ele veio encaminhado para o ICESP. Chegou no ICESP, a cabeça e pescoço fez a biópsia e viu que era um paracoco. Aí ele veio aqui para o central e fizemos tratamento. Ele fez o tratamento antifúngico sistêmico e a gente fez o laser, né, e o APDT, que é o ácido de metileno com o laser. Ele acabou ficando aí com uma cicatriz, né? Mas é por conta da biópsia também, mas melhorou a condição sistêmica dele. As lesões bacterianas. Eu vou falar da sífilis e da pseudomonas, também tem manifestação em cavidade oral. A sífilis, né? Todo mundo aqui sabe, né? Primária, secundária e terciária, sífilis congênita. A primária, ela sempre vai manifestar onde tiver a inoculação, né? Se a inoculação for em cavidade oral, vai apresentar o cancro. A manifestação é de 3 a 90 dias após a exposição. Só que a prevalência dela em cavidade oral é baixa, né? De 4% dessas lesões são em cavidade oral. A secundária, ela já é mais comum, assim, de ser encontrada em cavidade oral. De 4 a 10 semanas após a infecção, 30% dos pacientes vão ter essa manifestação. E é caracterizado pelas placas mucosas. Aqui a gente pode ver, né, um leve aumento aí de volume, uma placa esbranquiçada. Aqui também, que são as placas fendidas, vai ter esse aumento de volume aí, branca também. E essas áreas eritematosas entre elas. E o condiloma lata é um aumento de volume, ele aspecto dele endurecido. O paciente não vai ter queixa nenhuma. A terciária não é tão comum assim em cavidade oral, mas pode acometer. Essa fase aqui da foto é a fase de goma, tem uma necrose aí óssea e aí tem comunicação buccinusal nessa foto, que dá para ver um exudato purulento, né? E a sífilis congênita também tem manifestação em cavidade oral. Aqui na tríade de Hudson, os dentes de Hudson, né? Os dentinhos de chave de fenda, a chave ativa aí da chave de fenda.
E os molarzinhos em forma de amora, ele não tem anatomia normal, assim, de um molar. Você vai ver que ele não tem as cúspides, então você várias mini cúspides aí no dente. Também é associada, né, a ceratite ocular intersticial e a surdez associada ao comprometimento do oitavo par do nervo craniano. A pseudomonas. É bem comum da gente encontrar aqui na UTI, pacientes infectados, né? Ela causa osteomielite em cavidade oral, tanto maxilar quanto mandibular. Esse caso também foi um caso tratado pela equipe aqui da Odonto. Esse paciente tem toda essa necrose aí, ó, no palato. Aqui também tem uma infecção oportunista por cândida. Aqui também necrose. Foi feito um tratamento também sistêmico e o laser com azul de metileno, né, o APDT. E esse foi o resultado que a gente conseguiu. Melhorou, né, 100%, não teve nenhuma perca dentária. Aqui não teve nenhuma alteração assim que pudesse impossibilitar a reabilitação dele. E as lesões virais. Aqui, a gente sempre, quando vê uma lesão no paciente, a gente pede o painel viral. A gente faz uma citologia, a gente usa um bisturi mesmo, as costas ali, né, onde que é não cortante. Vamos fazer um raspado ali daquela lesão, colocamos no soro e levamos para fazer o painel viral. O painel viral aqui do hospital, ele vem com a herpes simples, a varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovírus, e tem o enterovírus, parecovírus, adenovírus e eritrovírus. Esses aqui, eles não têm manifestação em cavidade oral, eles podem ser encontrados na saliva, mas para a gente não é de importância. E vou falar também do papiloma escamoso oral. Isso daí é um quadrinho, né, sobre todos os tipos de herpes. Quase todos aí têm manifestação oral. A gente está acostumado com a herpes no lábio, né? Então, esses daí são os sinais prodrômicos do que a gente está acostumado. O paciente vai ter uma queixa aí de dor, de ardência, prurido, calor, por volta aí de 6 a 24 horas antes do desenvolvimento das lesões. Então, vai estar o eritema visível, né, que a gente vai conseguir ver. Aí, depois de 6 a 24 horas, vai apresentar múltiplas e pequenas pápulas eritematosas, formando vesículas. Essas vesículas vão ser preenchidas por líquido. Isso aqui a gente consegue ver. E as vesículas se rompem e formam as crostas. Nessa fase aqui das vesículas, é a fase assim, que tem maior teor de transmissão, então tem que tomar bastante cuidado, principalmente se o paciente for estourar, a gente for estourar essas vesículas, esse líquido é bem contaminado, assim, e a gente está acostumado com essa lesão. Mas aqui na UTI, os pacientes manifestam diferente. Esse caso que também a gente tratou foi no 8GS, esse paciente teve um AVC, ele até estava entubado com prótese, removi a prótese, depois que eu vi que ele tinha essas lesões, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui ele estava com as vesículas em lábio superior, inferior, próximo ao mento, e alguns dias depois a gente estourou a vesícula, fizemos o azul de metileno com o laser, né, o APDT, a gente estourou e estava assim, já em fase de crosta. Até eu não tenho foto do rosto todo dele, mas estava do mento até a testa assim, dele. Então, alastrou muito, muito rápido. Mas aqui na UTI a gente encontra normalmente assim. São lesões ulceradas, o paciente vai relatar uma queixa álgica, aí a gente faz o raspado e vem o diagnóstico, normalmente, da herpes simples. E a estomatite herpética, essa pacientinha, eu até atendi ela ontem no ICR, ela estava aí com essa queixa, estava com disfagia, com febre, e a estomatite herpética é a primeira manifestação da herpes em cavidade oral. A gengiva vai estar toda com edema generalizado, eritematosa, pode estar sangrante. Aqui ela tinha uma lesão em língua também, e aqui na mucosa jugal. Tinha aqui no lábio, só que ela é bem novinha, então foi um pouco difícil para eu conseguir fotografar. E a varicela zoster, né, que é o vírus 3 da herpes. Esse paciente a gente tratou ele também no 11GS. A princípio a gente avaliou ele tinha uma cândida, depois ele subiu para o 11GS,
E eles pediram pra gente avaliar novamente. Ele tava com essas lesões aí. Eu olhei assim e pensei que fosse algo traumático. Fizemos a citologia também e veio o diagnóstico para células ósseas. Ele já tinha essas lesões aí também, ó, com acometimento do nervo trigêmeo, né? Tem as fases prodrômicas, que é a migração do vírus pelo nervo. O paciente vai relatar aí uma queixa, se for no trigêmeo, né? Vai relatar uma queixa na face, vai desenvolver as vesículas, e nesse caso já estava terminando aí a fase aguda, que já estava em crosta. Epstein-Barr é o vírus 4 da herpes. Na cavidade oral, ele é manifestado como a mononucleose e a leucoplasia pilosa oral. Mononucleose vai ser mais nas amígdalas, né, esse edema, também o paciente vai ter uma disfagia. E a leucoplasia pilosa oral é encontrada em borda lateral de língua, são essas estrias aqui, o paciente não vai ter relato nenhum. É comum a gente ser encontrado em pacientes de HIV positivo. O CMV, que é o 5 da herpes, né? Ele tem um período de latência nas glândulas salivares. Essa foto aqui dá pra gente ver bem que ela é uma lesão mais diferente, né? Ele tem uma placa aumentada assim de volume, o paciente vai ter uma bastante queixa aí, álgica importante, vai normalmente apresentar uma disfagia também. E o papiloma escamoso oral. O paciente não vai nem saber que tem essa lesão, vai ser um achado clínico praticamente, né? A infecção pelo papiloma vírus humano. Essa paciente a gente atendeu aqui também, ela tinha essa lesão no palato, fizemos a remoção, né, excisão da lesão aqui, e veio o diagnóstico de papiloma vírus humano. Esse paciente foi um dos primeiros pacientes que eu atendi depois que eu formei, aí eu guardei a foto que eu achei incrível. E, uma coisa que é importante falar. Na cavidade oral pode ser manifestado o 6, o 11, o 16 e o 18, só que o 16 e o 18 ele tem potencial de malignização. Então, é sempre importante a gente remover. Câncer de cavidade oral, antigamente, era só associado a pacientes acima de 60 anos. Hoje em dia, já está mudando, já está por parte de 40, 35. Eles estão associando ao HPV, esse artigo é bem recente, foi de agosto agora desse ano, e está associando a isso. As variações anatômicas, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. A língua geográfica, talvez a gente vai ver o paciente está com a língua assim, vai assustar. E cada dia que a gente for olhar esse paciente, a língua vai estar de uma maneira diferente. O que vai definir vai ser condição de estresse do paciente, vai alterar. O paciente pode ter um relato aí com uma, sei lá, uma queixa durante a alimentação, com alimento salgado, mas com o tempo, assim, com o fator emocional do paciente vai diminuir, que vai exacerbar o fator emocional. Tórax palatino é uma exostose óssea, um aumento ósseo aí, mas nada de importante, é comum em cavidade oral, pode ser tanto aí no palato, vai ser sempre na linha média, ou também na região lingual. A língua fissurada, acho que talvez vocês já viram alguém com uma língua assim. O paciente também vai apresentar uma queixa durante a alimentação, alimento salgado, alimento condimentado. Tem que pregonizar bem a higiene, pode ter um acúmulo aí de placa, de biofilme, pode causar uma litose, mas é comum, somente uma variação anatômica. Os glândulos de Fordyce também, que são glândulos sebáceas, pode ser encontrada em uma comissura labial, mucosa jugal, em lábio, é bem comum também da gente encontrar. E a sabor lingual. Esse paciente aqui, ele tem um paciente de longa permanência na UTI, ele foi até transferido para Suzano. Um dia a gente foi lá avaliar ele e a língua estava desse jeito, né? Tem uma deficiência aí na higiene. Só preconizar para higienizar a língua, né? Porque pode causar placa aí, acúmulo de bactérias e de vírus e fungos. E se não higienizar, deixar aí, se a gente não tivesse mexido nesse paciente, por exemplo, e esperasse mais um tempo para ver ele, ia estar desse jeito, que é a leucoplasia pilosa. É como se fossem uns pelos mesmo na língua, isso tem um odor fétido. Então, assim, é um desconforto para o paciente. E as lesões traumáticas.
pressão por tubo, que eu acho que também todo mundo já deve ter visto aqui, né? Esse paciente, ele tinha aparelho ortodôntico, nessa foto que a gente já tinha removido, mas o lábio ficou contra o aparelho, né? Pressionando ali, acabou lesionando bastante o tecido. Esse paciente, a gente está tratando ele ainda, tá no 8GS. Ele tem os dentes vestibularizados, são um pouquinho para frente. Então, como o tubo ficou ali pressionado, né, o lábio contra o dente, acabou ulcerando aí todo o lábio. E depois já estava assim, aqui já cicatrizou por total. E esse paciente, a gente ainda acompanha ele, a gente fez uma placa aí especial para ele, para ficar entre, né, o lábio e o dente. Então, ajudou bastante aí na cicatrização. A hiperplasia fibrose inflamatória é uma condição comum também da gente se encontrar, geralmente pacientes edêntomos que fazem uso de próteses mal adaptadas. É uma hiperplasia fibrosa mesmo, é um aumento de tecido fibroso, que o ideal é a gente remover esse tecido e confeccionar uma prótese nova. E a mordedura de língua, nesse caso também foi tratado aqui. Essa paciente, ela tinha consumo de drogas, né? Ela teve uma convulsão e acabou mordendo a língua durante a convulsão. Foi debridado todo esse tecido aí. Fez a sutura. E aí fez a cicatrização. E as lesões químicas de mucosa oral, os dois casos foi caso atendido pela gente também. O primeiro paciente, ele tem uma necrose por liquefação de toda a cavidade oral, sistema digestivo, ele ingeriu soda cáustica. E essa paciente aqui foi querosene, então teve erosão em toda a mucosa oral, estava com bastante edema. E tem esse caso aqui que eu não sei se alguém daqui acompanhou esse paciente. Ele deu entrada aqui, ele já estava com essa lesão, então a gente não sabia, né, do tempo que essa lesão tinha. A gente conseguiu contato com o filho dele relatou que essa lesão já tinha por volta de 6 a 8 meses. Então, optamos por realizar a biópsia. E o diagnóstico veio de carcinoma epidermoide já invasivo. Então, assim, não é uma coisa comum da gente encontrar, mas pode ser que encontre. Então, assim, é bem importante a gente saber o tempo, né, que o paciente está com aquela lesão, sempre correlacionar a doença sistêmica do paciente com a cavidade oral. Referências bibliográficas. E esse aqui é um paciente que eu me apego muito nos meus pacientes e eu sempre fico indo lá ver eles. E eu voltei de férias, o paciente estava aqui ainda, e ele estava todo choroso me mostrando que o filhinho dele tinha vindo ver ele e tinha escrito para ele. Eu acho que a gente está aqui para agregar o atendimento ao paciente, para poder ajudar. Eu acho que é um conforto a mais para o paciente a gente poder cuidar aí dele, né? E é clichê, mas o paciente, ele não é só o paciente, ele é o amor de alguém, né? E aqui ele fala, Jesus, cura meu papai. E ele, graças a Deus, já está em casa, e é isso. Obrigada. Obrigada, Ticiane. Queria abrir para perguntas aí, dúvidas, colocações. Eu tenho algumas, mas vou deixar para vocês primeiro. Desculpa te interromper. É que para o pessoal que está em casa ouvir, precisa falar no microfone. Tá bom. Tem alguns pacientes que vocês fazem a placa, né? E aí, às vezes, tiram na higienização. E aí, eu sou da físio. Eu nunca sei se eu espero vocês colocarem de volta, se a gente coloca a mesma placa, porque eu não sei pôr, por exemplo. E aí, eu queria saber como que é esse funcionamento, tá? Se você tiver confiante em conseguir colocar, pode colocar. Agora, caso contrário, pode deixar no leito. A gente sempre passa todos os dias, só pedir pra gente reposicionar que a gente reposiciona. Mas quando o paciente está com placa também, a gente fica responsável pela higiene. Então, de todo jeito, a gente vai passar todos os dias. Boa tarde. Então, a minha dúvida é referente, de fato, à avaliação. A gente, acredito que a maioria dos médicos acaba tendo um olhar mais voltado para candidíase oral, especialmente no paciente que a gente sabe que tem uma imunossupressão.
Mas, assim, a partir da sua aula, a gente vê que diversas lesões se assemelham à própria candidíase, especialmente lesões virais, né? Então, como que, no primeiro momento, vocês avaliam e observam, tentando estabelecer um diagnóstico que não seja através de painel viral, etc., ou se tenta fazer a terapia empírica e depois reavaliar? Como que vocês abordam, assim, essas lesões? Então, quando a gente avalia o paciente e já vê que ele tem uma lesão, a cândida ela é bem já sugestiva de cândida. Então, assim, se não tem a cara assim de cândida, a gente já descarta. Eu até falei aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma raspada dessa mucosa com a gaze mesmo para ver como que a mucosa tá, sabe? Tem umas formas de ver. Agora, se o paciente tem uma lesão e já tá característico de lesão viral, que é uma úlcera, uma coisa assim, a gente já faz o raspado, né, para pedir o painel e já vem o resultado. E a gente já faz o laser, sabe? Quando está característico, com azul de metileno. Você quer falar? Só completando a resposta da Tatiane, na verdade, o diagnóstico de Candida albicans é estritamente clínico. A gente não tem nenhum exame adicional para a gente coletar e fazer esse encaminhamento laboratorial. Então, todo o diagnóstico vai ser somente clínico. E aí tem essas variações que ela apresentou na aula, e de fato são inúmeras, né? É difícil, numa primeira aula, de vocês se assemelharem com isso. Mas, de acordo com a nossa experiência, né, o tempo que a gente trabalha com isso, então fica mais prático para nós, né, de bater o olho e entender que aquilo é uma cândida, tá? Mas, de fato, é mesmo, né, o contato que a gente tem com a cândida. Já para as infecções virais, sim, aí a gente consegue fazer essa coleta do material e mandar para o laboratório e, de fato, vira a resposta, como a gente, né? Isso. É exatamente isso, o aspecto clínico. E para a gente pensar em fungos, eles não, o fungo, né, a Candida albicans em especial, que é, né, a nossa grande coleta de material, ela não dá como úlceras, ela vai aparecer como essa placa branca, raspável, né, que você sai com um raspado, com uma gaze, com um baixador de língua, e o fungo, na verdade, ele está embaixo dessa placa branca. Essa placa branca é a resposta do crescimento dele, da levedura crescendo. Mas o que está embaixo, que é o fungo, a hora que a gente remove, ela fica eritematosa, que é outra expressão da cândida, que a Tássia explicou, né, que é a cândida eritematosa. Assim como tem essa esbranquiçada, que parece, né, na literatura eles assumem algumas características e eles falam que é queijo gruyère, ricota, então eles assemelham a essa característica como a expressão do fungo, né, a proliferação da levedura ali, tá? Mas o fungo mesmo, quando você remover essa placa, que ele vai estar embaixo. E um outro conceito que eu acho que é importante a gente falar aqui, né, não entramos em detalhe de tratamento, porque também ia ser uma aula muito extensa, mas um fato bem importante, e acho que vale também para a enfermagem, é que para a gente fazer o tratamento da cândida, a gente tem que fazer a remoção dessa placa, né, essa pseudomembrana que tem, para então fazer o bochecho de enstatina, quando a gente faz o uso estritamente tópico. Então, se a gente fizer o bochecho em cima dessa placa branca, não tem ação nenhuma. A gente não tem o contato da medicação com a mucosa e a eliminação do fungo, né? Respondeu. Né? A minha dúvida é, eu sou físio também, e a gente, com relação ao posicionamento do tubo, que você mostrou, né, que tem que acontece de ter lesão por causa disso, a minha dúvida é do posicionamento, por exemplo. Tem paciente que a gente faz a troca de fixação, higiene e tudo mais, e posiciona no meio. Alguns pacientes a gente posiciona no canto. Tem algum posicionamento ideal? Ou, por exemplo, pode ficar fazendo essa troca, ou, sei lá, se colocar no canto da boca é pior? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, por favor. Como é que você chama? Éder. Só complementar a pergunta da Éder, porque tinha uma pergunta na mesma linha, assim, dessas lesões de pressão por tubo. Se tem um protocolo, como a gente tem para outras lesões de pressão,
de posicionamento, de troca de posicionamento. E aí tive contato com uma fixação diferente do que a gente faz aqui, que é aquela que é adesivada e fixa o tubo na linha mediana. E visualmente ela é mais bonita de ver, assim, mas é melhor, diminui a incidência de lesão de pressão por tubo. A opinião de vocês. Então, não tem um lugar específico que vá melhorar essa pressão por tubo, sabe? Vai depender do paciente, como esses que eu mostrei. Tinham uns fatores que estavam, como que fala, interposto aí. Um paciente tinha aparelho ortodôntico, né? E o outro, os dentes eram bem vestibularizados, são bem assim para fora. Então, o peso vai ficar ali do lábio, do tubo, vai lesionar. Então, que é mais comum os pacientes que a gente vê lesionados, sempre tem algum fator associado, sabe? Nós já tentamos um protocolo junto com a Adriana, há um tempo atrás, né? E aí até entramos em discussão se existiria um tempo que pudesse fazer a troca de tubo, né, um lado direito, lado esquerdo, intercalar com a região central, mas nós não chegamos num consenso. Então, vai mesmo da nossa avaliação ali, nosso olhar junto do de vocês, e a hora que a gente verifica que está começando a formar lesões ulceradas, a gente pede para o auxílio de vocês para fazer a troca, tá? E isso varia de paciente para paciente. Um fato que a gente leva muito em consideração é quando faz a fixação mais forte, quando usa o cadarço e acaba amarrando ela mais forte. Isso acaba impactando mais. Já tivemos até caso com perda de estrutura labial por conta dessa amarria mais forte. Ana, em relação à pergunta que você fez, do nosso ponto de vista, não tem melhor e pior para a gente. Ambas podem ser passíveis de formar lesões. E aí o que vai interferir é, de fato, o tempo da intubação. Gustavo, eu sou enfermeiro. Eu tenho uma dúvida na parte da limpeza, que a gente sempre tem que fazer a higiene oral quando a gente vai dar banho nos pacientes de UTI. E uma dificuldade que eu vejo muito grande é fazer essa limpeza efetiva, principalmente os pacientes que são um pouco rebaixados, porque a gente não consegue abrir a mandíbula o suficiente para acessar, por exemplo, a língua e o palato. Existe alguma técnica, porque a gente fica até meio receoso de manipular muito, uma técnica que seja menos traumática para a gente conseguir realmente abrir e fazer uma limpeza efetiva? A gente usa palitos de picolé, sabe? A gente coloca nos dentes posteriores e vai interpondo ele, e assim vai fazendo o paciente abrir, né? Uma maior amplitude aí da cavidade oral. A língua realmente é difícil, a gente também sofre, né, para higienizar. Então a gente tenta ali puxar ela, né? Puxa com a gaze, com o palito, e aí a gente vai conseguir uma higiene melhor. Mas realmente é bem difícil mesmo, principalmente paciente entubado. Respondi? Vocês fiquem livres aí para levantar a mão, eu vou fazendo umas perguntas, que eu tenho várias dúvidas. Tem uma pomada, o E-Final. Quando a gente trabalha fora, hospital particular, isso é assim, é quase que protocolar. Todo mundo tem E-Final na prescrição. Em geral, o motivo de nos pedirem para prescrever é boca muito seca. Então, até onde eu sei, é uma pomada aí que tem vitamina E. O que vocês pensam sobre isso? Tem alguma evidência? Faz sentido? Será que melhora conforto? É da prática de vocês, assim? Não, é lábio, assim, Eu acho que a gente não tem aqui, acho que esse é o motivo da gente não prescrever. Não sei se... A gente não tem, né, esse produto E-Final, mas o que é substituído aqui no nosso hospital é a vaselina com lanolina, 50%, né? É um produto que para o SUS é caro, devido à adição da lanolina, e não só a vaselina, né? A lanolina é o bulbo do pelo do carneiro. Então, aquele bulbo tem um óleo essencial ali importante e que prolonga a hidratação, aumenta o tempo de duração e fixação na pele. Então, a gente tem a adição dessa lanolina que faz esse prolongamento de hidratação. Então,
nosso protocolo é esse, e a resposta contra o ressecamento labial, as fissuras, rachaduras, ajudam bastante. É muito bom. Vou fazer minha próxima. Sim, são duas perguntas meio juntas, assim. Então, frequentemente, quando a gente chama o odonto para avaliar algum paciente, principalmente com lesão de dente, vocês às vezes pedem tomografia de face, né? É só entender melhor, assim, quando é que vocês costumam indicar, de que maneira a tomografia ajuda. E meio nesse sentido, às vezes o paciente interna por um outro motivo, tipo uma infecção urinária. E aí a gente vê lá um dente meio caindo, tá, chama, e em algum momento aquele paciente teria indicação de exeres, assim. Como entender o timing de fazer isso? Então, é na UTI, é na enfermaria, é quando ele for para casa? O que vocês levam em consideração para indicar o momento do procedimento? A tomo, a gente pede quando o paciente apresenta ali alguma infecção aguda, ou a gente tem alguma suspeita de lesão intraóssea. Hoje em dia também a gente encontra aparelho radiográfico portátil, só que aqui no hospital não tem. Ajudaria bastante a gente em relação a isso, porque somente a radiografia já ajudaria aí numa hipótese diagnóstica. E certo, sim. A gente vai avaliar, vai ver, vai ajustar, né, a cavidade oral e a condição clínica do paciente. Igual você falou do dente mole, né, a doença periodontal, a gente vai ver se esse paciente pode ser entubado, se ele tem esse risco de acontecer isso, sabe? Caso tiver, a gente tenta fazer antes de acontecer isso. Então, a gente sempre vai ver aí qual o prognóstico do paciente antes da gente intervir. E o que eu gosto muito e sempre falo com as meninas é o momento oportuno de fazer essa abordagem, né? O paciente, ele está aqui internado na UTI por uma determinada circunstância e, porventura, tem uma equipe odontológica que tem uma avaliação clínica específica e pode ajudá-lo de uma outra forma. Então, o que eu gosto muito é sempre de linkar com a equipe, né? E eu peço sempre ajuda para a equipe médica, a equipe da fisioterapia, para a gente alinhar o momento oportuno de intervir na cavidade oral. Quando dá tempo da gente esperar uma recuperação para fazer uma intervenção ambulatorial, através da enfermaria, a gente segura esse momento. Mas se a infecção é aguda e a condição dentária tem impacto na doença que ele está internada, aí a gente faz essa intervenção em UTI. Tá? E uma coisa muito comum aqui que a gente vê, né, você falando da tomografia, a gente tem recorrentes casos de abscessos cerebrais por bactérias odontogênicas. Então, é um dos casos que a gente sempre acompanha com as tomografias e faz sempre esse link com a equipe médica. Aproveitem aí essa chance, não é todo dia. Perguntas, vou só fazer uma pergunta na esteira da mesma pergunta da Ana. Em relação à exodontia, recentemente a gente teve um paciente na UTI que tinha indicação e que estava anticoagulado, estava usando varfarina e NR entre 2 e 3. E naquele momento foi avaliado que sim, teria indicação e que seria feita com INR até 3. O que vocês têm de evidência, assim, em relação a paciente anticoagulado e indicação de exodontia na UTI? Vocês usam, de fato, essa faixa? Porque para a gente, o paciente está na faixa de anticoagulação, de fato. Então, até 3 mesmo de INR, como que vocês fazem? A gente tem um protocolo aqui, sim, para pacientes anticoagulados, e o nosso limite com segurança até 3, com medidas hemostáticas locais. Acima disso, a gente avalia e pondera se, de fato, o nosso procedimento vai ser necessário. Mas até 3 a gente consegue agir com segurança, tá? Por tubo? Sim, já tivemos. Principalmente, começou um pouco antes da Covid, nós tivemos, acho que 3 casos aqui no hospital, e depois com a Covid ainda assim persistiram, tá? Desses 3, se não me falha a memória, 2 vieram a óbito.
Eram pacientes jovens, uma delas, inclusive, era diabética, não sabia, fez fez uma alimentação de um pão de forma embolorado e acabou adquirindo a infecção. Teve uma perda palatal bem importante e a gente ficou com ela um tempo aí em recuperação, já pensando em reabilitação protética, mas ela veio a óbito e acabou não resistindo aí por conta da infecção. Mas já tivemos sim. E com a Covid isso deu uma aumentada na fase que tivemos aqui. Quando você perguntou, né, da extração, uma coisa que a gente da Físio vê bastante é se não tem risco de broncoaspirar por causa do dente. Então a gente sempre conversa com eles, porque, por exemplo, tá com o tubo. Se for para o lugar errado e broncoaspirar, a chance de infecção é muito grande. Então a gente sempre conversa com eles se dá para extrair. Então ali é um momento que a gente fica muito de olho. Então eu acho que é uma das os momentos do feeling, assim, o time que a gente tem que pensar bastante. Só completando, o que a gente gosta muito de fazer também é quando tem um elemento com mobilidade, a gente avisa sempre a fisioterapia. Principalmente, a gente avisa vocês, a equipe da enfermagem, que tem esse elemento, naquele momento a gente não vai conseguir intervir, né, e pelos motivos que o paciente não vai permitir, mas todos os dias a gente passa nele para fazer, né, para reavaliar e ver se aquele dia é o momento oportuno. E diante disso a gente programa fazer a exodontia, né, na medida do possível. Tem mais uma pergunta. A gente teve a oportunidade de discutir em alguns momentos higiene oral. E aí, acho que uma dúvida que fica para a gente ainda é soro fisiológico, Clorex 0,2, Clorex 2%. Como é a prática de vocês? O que vocês entendem como melhor substância aí para higiene oral? Faz ou não faz diferença? E só para ter uma ideia, assim, no mundo ideal, com todos os recursos, inclusive recursos humanos, de frequência de higiene oral, como é a melhor prática de vocês, assim? Aqui no hospital é preconizado com Clorex 0,12%. Né? A clorexidina, ela protege aí a cavidade oral por 12 horas, então é preconizado 2 vezes ao dia já é o suficiente. Mas o soro também pode ser utilizado, sei lá, na causa da falta de Clorex, pode ser utilizado o soro, aí é mais indicado de 6 em 6 horas. Lembrando que a gente tem, né, a Clorex como uma ação de 12 horas, porque ela é antimicrobiana, então, por isso que faz 2 vezes ao dia aqui nesse nosso protocolo. Mas tem instituições que eles assumem água bicarbonatada ou o soro fisiológico, tá? Mas no nosso hospital a gente já fez uma vasta revisão de literatura e hoje em dia a gente preconiza 0,12% não alcoólico. A gente tem na UTI, meu nome é Stephanie, a gente tem na UTI muitos pacientes que ficam com um controle difícil de cialorreia, né? E uma das indicações é o Botox, que a gente acaba acompanhando com vocês, né? O melhor momento e tal. Então, esses dias eu estava acompanhando o atendimento da odontologia e conversando sobre a otimização das medidas secativas que a gente faz antes mesmo da gente indicar a toxina botulínica. E aí ela comentou comigo, e eu acho que talvez seja importante para quem faz não só o cuidado, mas para quem também está olhando, as orientações que vocês da odontologia me fizeram no caso no dia, né, e algumas coisas acho que a gente, apesar de óbvias, talvez a gente talvez todo mundo não esteja se atentando da mesma forma que elas devam ser valorizadas, né? Então, uma das coisas que foram colocadas para a gente sobre manter o paciente barbeado, para que a propantelina seja bem absorvida, e usar luvas, né, na aplicação, para que não seja absorvido pela mão, e também a secar a mucosa bem interna da boca antes de aplicar a atropina sublingual e nas bochechas. Então, eu só queria que vocês reforçassem isso, porque acho que se eu tiver essa dúvida nesse momento da minha vida, acho que muita gente tem dúvida também. Excelente apontamento. De fato, a gente faz essas orientações com as equipes quando a gente tem a indicação
das medidas secativas, mas como o nosso hospital tem uma rotatividade de profissionais muito alta, né, seja por residentes ou os mesmos profissionais que aqui residem, acaba se passando. Então, de fato, é super importante o que você comentou, porque a gente faz essas orientações com frequência. A gente teve um caso uma vez que a gente foi fazer um projeto piloto e vimos a diferença entre a gente aplicar ou ser aplicado por alguém que não foi calibrado. E deu diferença, porque a paciente não vinha sendo responsiva ao tratamento das medidas secativas, e aí quando nós fizemos pontuamos isso, que a nossa equipe está acostumada, a paciente passou a ter melhora nesse quadro de cialorreia. Então, a partir desse ano, a gente, de fato, começou a multiplicar, e toda vez que formos fazer as aplicações, a gente multiplica essa ação com a equipe, tá? E de fato, precisa ser feito. Né? Senão você passa em cima da barba, não tem absorção, a absorção pelos dedos, e no suário bucal também, precisa estar seco, para que seja absorvida da melhor forma. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Uma dúvida na parte de higiene. Tem algum acometimento, seja por candidíase ou traumático, em que vocês não recomendariam, por exemplo, fazer a higiene oral, no caso da equipe da enfermagem, esperar o pessoal da odonto para fazer essa parte? Então, a gente fica responsável pela higiene oral mais quando o paciente está com protetor mesmo, né, para impedir a dessaturação. Agora, fora isso, não. Só quando a gente faz exodontia do dente também, aí tem que tomar mais cuidado ali para passar, mas a gente sempre orienta antes. Mas não. Acho que é isso, então. Queria agradecer mais uma vez a Ticiane e a Ciliana aí pela presença, a aula foi excelente, muito obrigada. E a todo mundo pela participação, e aproveitar para refazer o convite, assim, nossa programação fica no site, quem quiser pode me mandar mensagem que eu passo para vocês. E sugestões de aula são bem-vindas, se alguém quiser dar uma aula, bem-vindo também. Esse espaço é para todos vocês, tá bom? Valeu, obrigada.